Em Tensei-Kizoku nós já sabemos que Kazuya é um reencarnado, onde ele reencarnou do Japão nesse outro mundo como uma criança, no caso em um novo corpo em uma nova família. No começo do anime ele também diz que no Japão ele tinha apenas o seu avô ou avó, não lembro ao certo qual deles era, mas ele tinha apenas o avô ou a avó, e que recentemente, antes dele morrer, o seu avô ou avó tinham acabado de morrer também, e assim ele tinha ficado sozinho e sem família no Japão. Com isso, ele morreria e então reencarnaria nesse outro mundo como uma nova pessoa, sendo Caim von Silford. Porém, exclua a nova vida de Caim, no caso sua nova família. Vocês sabiam que existe um mistério, algo a mais sobre os pais de Kazuya Shina? Seus pais, que não haviam sido nomeados até o momento, têm uma verdade muito grande por trás deles, e é sobre isso que hoje eu vim falar para vocês. Conheça toda a história e verdade por trás do Kazuya e sua família. E claro, o que aconteceu com eles? Será que eles foram para esse novo mundo? Então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e agora bora pro vídeo. Eu já falei aqui no canal anteriormente sobre a história de Yuya, o rei e fundador de S-Forte, e sobre como que ele viveu, foi para esse novo mundo, lutou e essas paradas tudo. Porém, eu não falei exatamente sobre tudo, eu deixei algumas partes de fora, pois é justamente o que eu vou trazer neste vídeo aqui, justamente sobre os pais do Caim, que tem uma história entrelaçada com a de Yuya. Tudo isso começou depois que Caim completou 12 anos de idade. 2 anos depois de ele ter recebido aquele livro real do rei, que era o livro que falava sobre Yuya, o rei fundador. Enquanto Caim vivia a vida dele relaxando como se não fosse nada, sem preocupações nesse mundo, os deuses o observavam e, claro, discutiam sobre ele neste exato momento. Uma deusa questiona se eles não deram poderes demais para Caim, afinal ele está muito poderoso, enquanto outros deuses pareciam ter a mesma dúvida que ela. O deus de barba branca então explica a eles que isso ainda não é o suficiente. Caim pode muito bem ser o humano mais poderoso do mundo, provavelmente, porém ainda falta coisa, ele precisa ficar mais forte ainda. Em breve, o selo de Aaron irá quebrar, e quando isso acontecer, Caim deve ser poderoso bastante para o derrotar, caso contrário, o mundo cairá em um caos sem precedentes. Ao ouvir isso, os outros deuses concordam imediatamente, se preocupando muito com a volta de Aaron, o deus maligno. E claro, eles conversavam sobre isso, traçavam esses planos, falavam que o Caim ia lutar contra esse tal inimigo que ia trazer caos para a humanidade, tudo isso sem o Caim saber, afinal, como eu já disse, ele está vivendo tranquilamente uma boa, relaxando sem preocupações. Ou seja, aqui o Caim, por ser um apóstolo dos deuses, basicamente é um peão deles. Ele não sabe de nada e ainda assim eles têm muitos planos para ele. E assim, todos os deuses, falando juntos e discutindo sobre isso, chegariam a uma única solução. Eles iriam fazer com que Caim treinasse com um certo homem. O homem que poderia treinar ele sem problema algum. O homem que está intrinsecamente ligado com Caim e seu passado. Com isso, agora nós vamos para Caim e ele atualmente tem 12 anos de idade. Ele está na casa dos seus pais, descansando depois de entrar para a academia real. E durante esse descanso, enquanto ele vai para a biblioteca estudar, pesquisar e tudo mais, por algum motivo a porta não vai para uma sala cheia de livros, e sim para uma floresta. Caim, é claro, viu aquilo ali e pensou, putz, é obra dos deuses, então ele entra e começa a procurar por eles, pensando, é claro, que é apenas uma pegadinha daquele deus velhote que ele tanto conhece, ou pelo menos acha que conhece. Lá dentro então, ele encontraria um jovem de cabelos negros, que primeiramente o testou, atacando com sua espada para ver se Caim era digno bastante do seu tempo. Aqui ele diz que sabe tudo sobre Caim, ou melhor, Kazuya Shina, e que os deuses contaram tudo sobre ele para esse homem. O homem então dá boas-vindas a Caim por vir a esse lugar remoto, dizendo que não é um inimigo dele e então o levando para uma cabana de madeira. Nessa cabana, o homem lhe oferece café, algo que não existe nesse mundo, ou pelo menos Caim não tinha visto até agora, e tendo em vista que ele é um nobre, bom, é difícil ele não saber disso ainda. Assim, esse homem se apresenta como Yuya Terra Hirasawa S-Forte, o
rei fundador de Esforte e um japonês assim como Caim, porém que foi transferido para esse mundo. Yuya então perguntaria se Caim poderia ficar lá com ele por um tempo, e quando Caim diz que não poderia por ter muitos compromissos, tanto com a academia quanto com sua família e seus amigos, Yuya o leva para outro mundo através de uma porta. Exatamente quando Caim recusa, dizendo que ele tem muitas coisas para fazer, Yuya simplesmente abre uma porta e o leva para outro mundo. Agora eles estão em um mundo chamado Fabrinil, onde, diferente do mundo onde eles estavam até agora, o tempo aqui se passa muito mais devagar, bem mais devagar mesmo. E claro que o Caim não acredita imediatamente que eles foram para outro mundo, afinal, pô, abriu uma portinha e foi para outro mundo fácil assim? Sério? Se eu fosse ele, eu também não acreditaria. Porém, o Yuya prova isso da melhor forma possível. Ele faz o quê? Permite que Caim acesse os seus status. Yuya é um deus da criação, sendo alguém que alcançou o posto de Deus através de seu próprio poder, e assim, esse mundo onde eles estão atualmente é um mundo criado pelo próprio Yuya. Com isso dito, Yuya diz que chamou Caim lá para treinar ele, ou pelo menos tentar treinar ele a pedido dos velhos deuses, onde é claro, ele apenas sabe sobre Caim graças a esses mesmos deuses, onde ele ouviu eles falando sobre ele o tempo inteiro até agora. E claro, além de contar sobre Caim para Yuya, eles também pediram que ele treinasse ele, afinal o Caim precisa ficar muito mais poderoso de acordo com eles. Eles queriam que Yuya preparasse Caim para a chegada de Aaron, no caso, a volta de Aaron daqui a alguns anos, e é quando o Yuya explica a situação para ele. Nesse mundo, originalmente, existiam 8 deuses, embora um deles há muito tempo tenha sido esquecido pelas pessoas. O 8º deus era Aaron, o deus do entretenimento, e aquele que será o maior inimigo de Caim daqui por diante na série. Yuya diz que Aaron vivia fazendo pegadinhas e brincadeiras, mas um dia ele foi longe demais. Ele criou um jogo de morte em uma escala global, onde o mundo inteiro ficou em caos por causa disso. Ele dava oráculos falsos para os humanos, os manipulando para irem para a guerra, e assim alastrando todo mundo nesse jogo que ele criou. E isso, é claro, foi inaceitável para os outros deuses, e assim eles decidiram que iriam expulsar Aaron do céu, o mandando para o mundo mortal. Porém, isso foi um grande erro, pois lá ele perdeu ainda mais a sua cabeça e se tornou um deus do mal, e assim começou a ficar ainda pior do que ele era. E foi nessa época, quando o mundo estava um caos e o puro mal governava com as coisas de Aaron, que Yuya e outras 2 pessoas foram invocadas para esse mundo, onde Yuya teria sido aquele que selou Aaron, e assim acabaria com seu jogo. Embora a história retrate apenas Yuya como aquele que selou Aaron, criou o reino e tudo mais, ela é um pouco mais embaixo e tem algumas verdades ocultas desconhecidas. Essa invocação, onde Yuya teria sido invocado pelo deus velhote, acabou que não foi apenas ele sendo convocado. Na casa de Yuya existem 3 lápides em seu quintal, uma de sua esposa e 2 de seus amigos. Yuya falava com as lápides, divagando sozinho em seus pensamentos, dizendo que deve ser o karma, pois Kazuya também foi transportado para esse mundo, em pensar que tanto os pais quanto filhos seriam invocados para outro mundo nesse caso. Ele diz que Caim é um bom filho e uma boa pessoa, e que talvez, dessa vez, seja possível derrotar o deus. E sim, meus amigos, essas lápides são dos pais do Caim. Eles se chamavam Shinaseiya e Shinamegumin, e eles eram os pais do Caim em sua vida passada, no caso os pais de Kazuya Shina. Seiya, Megumi e Yuya morreram no Japão e foram invocados nesse mundo logo após acontecer. Há 300 anos atrás, este mundo era um lugar pacífico, todos viviam em paz e felizes, até claro, do nada, todos os países entraram em guerra uns contra os outros por causa de Aaron. Na época, os 3 foram invocados pelo reino de Marineford, o país papal que cultua os deuses e tudo mais. Nesse caso, eles iriam servir como armas deles durante a guerra, ou pelo menos essa era a versão oficial do que era para ser. Yuya no Japão morreu por um acidente de moto, enquanto os pais de Kazuya morreram em um acidente de carro sendo atropelados enquanto voltavam das compras. Seiya e Megumi, é claro, entravam em pânico, pois tudo isso era muito repentino, e eles ainda tinham um filho de 6 anos, que agora estaria sozinho nesse mundo, enquanto Yuya, é claro, se recusava a matar outros humanos com as suas mãos. Os 3 então se uniram para não seguir os comandos que deram a eles, afinal isso era muito irracional para eles. Os 3 foram convocados para outro mundo do nada,
um mundo completamente diferente, enquanto recebiam as notícias de que eles morreram e agora teriam que lutar. Era muita coisa para processar e, claro, eles estavam em pânico também. Com isso, Meereen, a sacerdotisa que os invocou, fez uma proposta. Eles sairiam de Marineford e viajariam por todo o mundo, vendo o caos e a destruição que estava sendo causada enquanto procuravam pela fonte desse caos. Isso era tudo o que ela pedia, e assim, embora confusos e com um pouco de pânico, os três aceitaram essa oferta. Assim, eles primeiro fizeram um treinamento com os guardas, cavaleiros e tudo mais, e então se registraram como aventureiros para poder sair e explorar o mundo. E claro, por terem recebido as bênçãos dos deuses, eles eram muito poderosos. Logo, eles continuariam com isso, treinando, fazendo missões, ganhando reconhecimento até o seu encontro com os deuses. Deus os chamou para pedir ajuda a eles, sabendo que eles conheciam a situação do mundo. Ele conta a eles que é tudo culpa de Aaron, o deus do entretenimento, e tudo mais que eles precisavam para saber o que estava acontecendo. Ele abaixa sua cabeça e pede que eles parassem Aaron com seus poderes, e eles aceitam. Assim, eles primeiro treinariam com os próprios deuses, e então receberiam armas divinas, junto com um cristal de selamento, para caso as coisas dessem muito errado. A partir dali, eles continuariam sua rotina, explorariam o mundo, procurariam pela fonte do caos, treinariam e ficariam mais fortes, até o seu fatídico encontro com o deus do entretenimento. Megumi começou lançando sua poderosa magia no deus, arranhando ele, porém não causando grandes danos. Yuya e Seiya então lutariam em combates corpo a corpo, porém ainda falharam em causar danos ao deus. Aaron então lança um ataque com centenas de espadas, e para proteger Meereen, que era apenas uma sacerdotisa, Megumi pula e se sacrifica, fazendo Seiya entrar em modo berserker com seus limites quebrados e partindo para cima do deus. Ele consegue cortar Aaron, mas era parte de seu plano, e assim ele atravessou seu braço no pulmão de Seiya, porém não acabou aí. Seiya segura Aaron e manda que Yuya faça, e assim o rei fundador usou seu cristal de selamento para prender o deus do mal, e com isso a guerra e o caos acabariam, porém foi às custas do sacrifício de Seiya e Megumi. Quando ainda estavam vivos, os dois sempre estavam preocupados com seu filho, e sempre procuraram formas de voltar para a Terra, voltar para o seu mundo original, embora sempre falhassem. Porém, no fim amargo, eles não puderam voltar para o seu filho. E assim Caim finalmente descobriria o que aconteceu com seus pais, que eles foram invocados para outro mundo e encontraram seu amargo fim lutando para proteger a humanidade. Mas a coisa mais irônica é que os deuses sabiam disso. Ele sabia de tudo isso ao reencarnar Caim. Ele reencarnou Caim justamente com o propósito de derrotar Aaron quando ele fosse liberto de seu selo, e mesmo assim ele nunca contou para o protagonista sobre sua família ou sobre o deus, deixando tudo isso para Yuya contar a ele, agora que falta pouco tempo para a libertação do deus. Ou seja, o deus que invocou Caim é um baita de um ramelão, afinal ele sabia de tudo isso e escondeu tudo isso até agora, e nem foi ele quem contou para o Caim. Ou seja, ele conheceu um ancestral que era amigo de seus pais, descobriu sobre a história inteira, descobriu sobre sua morte, descobriu sobre ele ser apenas um soldado peão dos deuses e agora vai ter que lutar contra um deus do nada. Que beleza, certo amigos? Parece que a reencarnação tem sim o seu preço. Além disso, agora que Caim sabia que seus pais lutaram para salvar o mundo e morreram por causa disso, ele também vai querer fazer isso para honrar o sacrifício dos seus pais, o que de certa forma também é uma manipulação, afinal eles sabiam que se ele descobrisse sobre isso, ele com certeza teria motivos para lutar contra o deus. E o pior de tudo isso é que nem o Caim e nem o Yuya ficaram bravos com qualquer coisa disso, sério mesmo, tipo, eles foram jogados, eles foram manipulados, eles foram brincados com os deuses, eles não fizeram nada. Nada. Eu não esperava que o Caim matasse eles. Eu esperava que o Caim fizesse o quê? Ficasse bravo, descesse o esculacho, brigasse com eles, mas nada. Ele nem ficou com raiva disso. Meu amigo, se eu fosse o Caim e descobrisse sobre tudo isso ao mesmo tempo, eu ia ficar muito pé da vida, pra falar a verdade. Mas tá bom, né? Eu não sou o protagonista, eu não posso opinar mais. E foi assim, meus amigos, que Caim descobriu sobre toda a verdade sobre seus pais, o seu passado e, é claro, o seu futuro arqui-inimigo e aquele que será o seu rival a partir de agora. Eu quero muito saber suas opiniões. Comentem aqui embaixo o que vocês acham, porque, sinceramente, eu acho que o Caim deveria ter ficado selvagem. Eu acho que o Caim deveria ter ficado
pé da vida, eu acho que ele deveria querer quebrar tudo, bater nos dedos e falar: ah, então você tá me usando, toma, então vocês querem me usar, toma. Pra mim, ele deveria fazer isso tranquilamente e eu aplaudiria ele fazendo isso. Aplaudiria, tá certo? Não faço ideia. Mas enfim, comentem aí embaixo que eu quero saber suas opiniões também. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito ainda, principalmente se você gosta de anime de isekai e fantasia, porque eu tenho muitos vídeos que eu sei que você vai acabar gostando. Deixa o seu like também que me ajuda muito. E agora eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo e eu fui.